E aí galera, tudo bem com vocês? Lucas aqui mais uma vez e hoje mais um capítulo aí do Poder do Subconsciente. Galera, comprei esse livro aqui, ó. Ele é tipo uma complementação desse, depois eu vou explicar um pouco mais sobre isso. É muito bom, recomendo você comprar. Galera, você que é novo por aqui, eu me chamo Lucas e nesse canal eu tô fazendo uma coletânea de vídeos sobre esse livro, sobre esse livro aqui, O Poder do Subconsciente. Esse livro traz para você tudo aquilo que você precisa saber para você destravar a sua mente, começar a se desenvolver pessoalmente e aprender com algumas técnicas como é que você prospera, como é que você cuida da sua saúde e o mais importante, como é que você cuida da sua saúde mental. E hoje vamos falar um pouco sobre o sentimento negativo que a gente vai criando dentro do nosso coração a partir do momento que a gente começa a ter pensamentos limitantes e pensamentos negativos. Todo pensamento que nós temos diariamente sobre diversos tipos de coisas, a gente vai criando um sentimento. Então, cada vez mais que você pensa naquilo, você vai criando um sentimento, você vai remoendo aquilo e esse sentimento ele é gravado no seu subconsciente. E a partir do momento que você grava um sentimento no seu subconsciente, a partir de um pensamento que você tem limitante ou algum pensamento negativo, o seu corpo, o seu organismo começa a mandar para o universo mais do mesmo. Ou seja, quanto mais irado você esteja com uma situação, quanto mais raiva você tenha passado, quanto mais sentimento negativo você tem sobre aquilo, mais o universo vai trabalhando para te dar mais situações como aquela. É até engraçado falar dessa forma, mas é exatamente isso que acontece. Porque quando você tem uma mente muito turbulenta, quando você está com muitos problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas dos quais você está sempre gerando aquela negatividade para o mundo, mesmo que aconteça uma coisa muito boa na sua vida, você nunca vai enxergar como uma coisa boa, você vai automaticamente pensar em algo ruim que pode acontecer, você não se sente merecedor daquilo que aconteceu com você, tudo devido aos pensamentos que você está tendo diariamente e a maneira que você está desenvolvendo o seu subconsciente. Você que é novo por aí, galera, já se inscreve no canal, dá o joinha no vídeo. Eu tenho também bastante conteúdo no Instagram, então procura lá Lucas Danjo Oficial no Instagram para você acompanhar e ter essas ideias aqui, tudo de forma gratuita para melhorar o nosso desenvolvimento pessoal. E quando você gera esses tipos de sentimento que você tem negativo, pensamentos limitantes, muitas pessoas, eu era uma delas, fica atrelada às vezes em tudo que acontece de ruim na vida, fica tentando encontrar uma justificativa, fica tentando encontrar um culpado para aquilo. E culpando outras situações e outras pessoas por isso que está acontecendo, você acaba gerando sentimentos de frustração, arrependimento, raiva, ira, e todo esse sentimento é o que está formando o seu dia a dia, está formando o seu destino e as coisas que você vai ver nos próximos dias, nos próximos anos da sua vida. Por isso que é fundamental você sempre estar com paz interior, com paz nos seus pensamentos, para que você consiga sempre desenvolver a capacidade de pensar, a sua capacidade mental para o lado positivo das coisas, para que assim, mesmo que aconteça uma coisa ruim, você tenha o seu pensamento em coisas boas, coisas positivas, e você entende que aquela coisa de ruim que aconteceu na sua vida naquele momento é passageiro, e você pode realmente mudar o seu destino e criar coisas novas para a sua vida. Porque você pensando sempre dessa forma negativa, você sempre pensando nas coisas erradas que estão acontecendo, você vai perder a sua capacidade mental de pensar em soluções. E uma vez que a gente parou de pensar em soluções, é onde a gente acaba vivendo mais do mesmo todos os dias. Acontece um obstáculo, você aceita aquele obstáculo e você não enxerga a capacidade que você tem para sair daquilo. E por isso que pobres ficam sempre mais pobres e ricos ficam cada vez mais ricos. Uma reportagem feita no livro de Napoleão Hill, ele prova que os pobres, a pessoa com a mentalidade pobre, ela não tem capacidade mental de pensar em algo novo na vida dela. Então, se ela perdeu, teve uma perca grande de dinheiro, se ela perdeu alguma coisa que valia muito para ela, ela automaticamente se estagna naquilo e ela fica pensando apenas naquilo que ela perdeu. Ela não fica pensando naquilo que ela ainda pode conquistar e no que ela pode fazer para dar a volta por cima. Ela se lamenta das coisas que aconteceram, ela sempre enxerga o passado como a melhor fase da sua vida e ela perde a capacidade de enxergar que o futuro pode ser muito melhor, que o futuro pode ser magnífico. As pessoas com mentalidade rica dificilmente lembram no passado e pensam no passado. Elas sempre estão pensando no presente, o que elas estão fazendo hoje, para que o futuro dela possa ser cada vez melhor. Então você sempre tem aquele pensamento evolutivo de hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Uma pessoa que está com o pensamento limitante, que ela não acostuma a mente dela a trabalhar
para que ela possa agregar mais valor na vida dela todos os dias, ela sempre pensa que o passado dela foi melhor, que aquela época foi melhor. Quem aí não conhece aquele amigo que fala bem assim, aquela época eu era feliz e não sabia. A pessoa tem que entender que ela é feliz hoje, porque é hoje que ela está criando o futuro dela. E o futuro é um lugar que você vai passar o resto da sua vida. Então eu aconselho você gastar mais tempo com o seu futuro do que com o seu passado, onde você não vai voltar e você não vai ter como mudá-lo, não vai ter como consertá-lo. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Quando eu era adolescente, eu cresci com uma dificuldade muito grande de resolver problemas. Eu não conseguia nem terminar um namoro com uma menina que eu não gostava, porque eu tinha medo do que iam pensar, eu tinha medo do que iam falar, eu tinha medo de como que ela ia reagir. Tudo isso porque eu não amadureci a minha forma de pensar e eu pensava sempre da pior maneira. Então, se eu pensasse em terminar um relacionamento com uma menina que eu estava saindo que eu não gostava, eu ficava pensando, mas e se ela tentar se matar? E se ela passar dificuldade? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E automaticamente você vai moldando isso na sua cabeça de uma forma que você fica totalmente limitado àquilo, você não consegue se desenvolver pessoalmente. E quando você começa a pensar positivo, quando você começa a entender que as coisas ruins acontecem na sua vida para o seu desenvolvimento, você começa a entrar no grau de amadurecimento. E quando você amadurece as ideias, quando você amadurece a sua mente, mesmo que as coisas ruins aconteçam, você sempre vai ter a capacidade mental de pensar em alguma solução, alguma coisa boa. Você sempre vai tirar alguma lição, algum aprendizado daquilo que aconteceu com você, e você não vai permitir que você viva apenas de uma maneira negativa, só pensando nas coisas ruins que te aconteceram, perdendo essa capacidade de você criar algo novo e criar formas novas de viver a vida e de se desenvolver na sua vida pessoal. E essas coisas que aconteciam comigo na minha adolescência, quando eu estava crescendo, foi devido ao bairro que eu morava. Eu morei num bairro que tinha muita dificuldade financeira, dificuldade de relacionamento. Dificuldade de relacionamento era o maior de todos. É sempre brigas, injúrias. Então você viver num ambiente desse, você acaba se limitando, achando que a sua vida é apenas aquilo mesmo. Então sempre que eu tive algum problema, alguma objeção na minha vida, eu entendi que aquilo tinha que ser daquela forma e eu sempre pensava em algo pior. Vamos colocar um exemplo aqui. Você está andando com o seu carro, seu pneu estoura numa via pública. E aí você, em vez de você parar, olhar e agradecer porque o pneu estourou, você parou o seu carro e você tem um step para trocar o pneu e seguir viagem, você acaba parando e pensando, nossa, e se tivesse estourado numa rodovia? E se eu tivesse com o carro cheio? E se eu capotasse o carro? E se eu fosse parar no hospital? Eu não tenho um convênio de saúde. E se eu tivesse com o filho de fulano no carro? E você começa a criar todo aquele sentimento, todo aquele cenário atrás de você, desnecessário. Porque aquilo não aconteceu. Você tem que ser apenas grato ao momento presente. Se você está num carro e você bateu o carro e você desceu com o carro com saúde, tá tudo tranquilo, ninguém se machucou, agradeça por aquilo. Não fique pensando que poderia ter sido pior, que há 5 centímetros, 5 minutos antes você poderia ter caído numa ribanceira, 5 minutos depois você teria caído no rio. Não fique pensando dessa forma. Pense apenas da maneira positiva, no presente. Se aconteceu aquilo agora, que lição que eu tiro para minha vida? Eu estava correndo muito, eu estava devagar, eu estava com o documento do carro em dia, alguém se machucou, alguém não se machucou, preciso colocar meu carro no seguro, preciso pagar um convênio médico. Pense nas coisas que vai te resolver a vida no momento. Não fique imaginando coisas que poderiam ter acontecido e não aconteceu. Eu até os meus 24, 25 anos de idade, eu vivia imaginando a minha vida 90% ali o que poderia ter acontecido de ruim. E 100% das coisas que eu imaginei não aconteceram. Então foi um tempo gasto que eu poderia ter lido aí 10 livros, 15 livros, eu poderia ter aprendido algo novo na minha vida, eu poderia ter me informado numa faculdade, e tudo isso não aconteceu pelo fato de eu ficar pensando nas coisas ruins que poderiam ter acontecido. Faz sentido para você? Galera, a lição de hoje, o que que é? Sempre enxergue as coisas boas nos piores momentos da sua vida. Tente enxergar o que que você está aprendendo com aquilo. E jamais pense que poderia ter sido pior, porque não poderia ter sido pior. O pior que poderia ter acontecido foi aquilo que aconteceu. Então você tem que ser grato porque aconteceu aquilo daquela forma, você ainda está com vida, você ainda está com saúde e você pode correr atrás dos seus objetivos. É dessa forma que você cria uma vida épica, uma vida plena, e é dessa forma que você consegue se desenvolver pessoalmente. É você amadurecendo a sua ideia, amadurecendo a sua mente, amadurecendo as suas decisões, tendo o poder de tomar decisões que vão cada vez mais te levar a uma vida mais de valor,
uma vida que você possa multiplicar esse valor para outras pessoas que estão ao seu redor e uma vida realmente que faz sentido você viver. Jamais pense na sua vida de uma forma que você poderia ter acontecido coisas piores na sua vida. Sempre pense que poderia ter acontecido coisas melhores. E se você tem a capacidade de criar o seu destino, você vai ser responsável por criar isso na sua vida e viver a sua vida de forma épica, de forma plena, em questões de saúde, financeiramente e relacionamentos. Espero que tenha gostado, espero que tenha feito sentido na sua vida. Então corre lá no Instagram, segue a gente na página lá, Lucas D'Angelo Oficial, dá um like no seu aqui, se inscreve no canal para você receber mais conteúdo e a gente se vê na próxima semana com mais conteúdos como esse. Se inscreve aqui, pessoal, nos comentários de qual cidade você está falando. Eu quero saber até onde esse vídeo está chegando, beleza? Um grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus e gratidão imensa por vocês estarem acompanhando, curtindo e compartilhando esses vídeos. A gente se vê a semana que vem. Um grande abraço.